Bom, e agora nós vamos para a última parte, que eu deixei para depois, né? Embora estava aqui no começo da aula, eu deixei para depois porque a gente já vinha lá da decomposição de vetor. Eu falei, então já vamos encarar direto aqui, onde a gente vai ter que fazer a decomposição de vetor. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando eu vou estudar o lançamento horizontal, eu não preciso usar seno e cosseno, na maioria das vezes, tá bom? Então, alguém já deu um respiro um pouquinho mais aliviado aí, né? Bom, o que é o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é quando um corpo vai ser lançado de uma certa altura, inicialmente com uma velocidade horizontal. Como está aqui o desenho. Ó. Ele tem uma certa altura e ele é lançado a partir de um certo ponto com uma velocidade horizontal. Por que eu não preciso decompor a velocidade horizontal? Porque lá no início ele não tem velocidade vertical. A velocidade vertical dele é 0, né? Tanto que se tu for usar, né? Professor, quero usar. Cara, esse PowerPoint, às vezes ele me trai, às vezes ele me ajuda. Aí, PowerPoint, olha aqui. Tanto que se tu for ver qual é o ângulo desse VX aqui com a horizontal, aliás, com a vertical, é 90. Se tu for decompor esse vetor, tu vai fazer, então, para achar o VY inicial, tu faria o VX vezes cosseno de 90. Quanto é cosseno de 90? 0, irmão. Ó, 0. Então, o VX dá 0. Tá? Então, uma velocidade perpendicular não altera o movimento. Uma velocidade que atua com 90 graus não altera o movimento. Uma aceleração que atua com 90 graus não altera a velocidade. Olha o que a gente estudou, né? Por que o movimento na horizontal ele é um MRU? Porque a aceleração da gravidade é vertical para baixo. Então, ela é perpendicular à velocidade. Então, ela não altera a velocidade. Sabe por quê? Porque cosseno de 90 é 0. Porque a aceleração da gravidade forma um ângulo de 90 graus com a horizontal. E se eu fosse calcular qual é a componente dessa aceleração na horizontal, eu faria o valor dela vezes cosseno do ângulo, e cosseno do ângulo é 90, cosseno de 90 é 0, irmão. Tá? Então, é por essas e outras, né, que tem uma série de explicação. Daqui a pouco nós vamos ver na física que uma força aplicada a 90 graus não altera a aceleração do corpo. Porque se tu for calcular a componente dá 0, a componente, né, da força, no sentido do movimento do corpo. Tá legal? Então, o lançamento horizontal, ele é mais simples por causa disso. Porque eu não tenho que decompor, porque eu não vou ter velocidade vertical. A velocidade vertical no início é 0. Então o corpo ele está a uma certa altura, ele está em cima de alguma coisa, de uma mesa, de um prédio, de, sei lá, de uma plataforma, e ele vai ser lançado só com velocidade horizontal. Então aí nós vamos também decompor o movimento em 2, onde na horizontal eu vou ter um MRU, né? Velocidade inicial vai ser sempre a mesma. Minha Nossa Senhora dos slides, me ajuda. Aqui eu vou ter um MRU, certo? E o que eu vou ter na vertical? Na vertical, eu vou ter um corpo caindo com velocidade inicial 0. Então, eu tenho 2 movimentos, lembra? Tenho 2. Igual no lançamento oblíquo. Um MRU no horizontal e na vertical, um corpo caindo com velocidade inicial 0. O que é isso? Já estudamos. O que eu vou ter na vertical é uma queda livre. Tá? Então, a gente vai aplicar todas as equações que nós aplicamos lá para queda livre. O Torricelli, o sorvetão, o vovô ateu, tudo que a gente pode aplicar para queda livre, a gente aplica. Tá?
E eu vou ter de novo o alcance horizontal, ou simplesmente alcance, que é a que distância do lançamento o corpo chega no chão, mesmo que lá para o oblíquo. Ele vai continuar sendo o quê? Obtido pelo movimento horizontal. Então, isso aqui é o ΔS, né? É o ΔS horizontal, é velocidade horizontal, ou Vx, vezes o tempo que ele fica viajando. Com a diferença agora que o tempo aqui, ele não é mais o tempo de subir e descer, porque não tem subida, né? É só o tempo de queda, é só o tempo da descida. Tá? E este carinha tempo de queda continua sendo o que une os dois movimentos, porque o tempo é o mesmo para os dois. Quem delimita quanto tempo ele fica caindo é o mesmo que delimita quanto tempo ele anda na horizontal, porque quando ele bate no chão, a gente supõe que ele para. Tá? Então aqui são todas aquelas equações da queda livre, a equação para achar o tempo de queda, que eu não gosto de fazer para vocês. Olha, temos uma equação para isso, temos uma equação para isso. Pô, vai lá, joga no sorvetão, ou joga no Vovô Ateu e acha esses tempos. E acha tudo que você quiser com as equações do movimento acelerado, não precisa inventar uma nova equação. Como não fiz lá no estudo do movimento vertical, não vou fazer aqui de novo. Pode usar? Claro que você pode usar, meu amor. Você é livre, ou praticamente livre, né? Tá bom? Beleza? Então, galera, vamos aplicar isso na resolução de 2 exercícios aqui. E vocês vão ver que a gente vai ter uma certa semelhança com o oblíquo, mas a gente não vai usar seno e cosseno, o que para alguns pode ser uma alegria, uma notícia boa, professor. Finalmente uma notícia boa hoje, hein? Então, olha aí, na tela, o exercício 1. Por que exercício 1, professor? Porque eu estou seguindo a ordem que eu construí a aula, tá? Então, eu não queria mudar para não bagunçar, acho que bagunçaria mais ainda a ideia de vocês. Então, nós estamos voltando para a primeira parte, que é o lançamento horizontal. Então, nós fizemos nas últimas aulas o 3 e o 4, e o 5, hoje fizemos o 4, e agora vamos fazer o 1 e o 2. Então, ele fala assim, exercise number 1. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, G igual a 10 metros por segundo, atingindo um solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa em relação ao solo, o módulo da velocidade da esfera ao chegar no solo. Ok? Legal. Esse exemplo, esse exercício, ele deu uma coisa que a gente não tinha visto em enunciado ainda, né, dos 3 exercícios que nós fizemos. Ele deu, ó, atingindo o solo, eu esqueço que eu tenho que ficar grifando, né, ó, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Que informação é essa? Que informação é essa? Se liga aqui no meu draw, aqui no meu desenho, se liga aqui. Então eu tenho uma mesa, tá legal? Tem uma mesa? Tenho. Então vamos aqui, mesa. Então eu tenho uma esfera. Cadê a mesa, professor? Eita, tá aí a mesa. Isso aí é uma parte de uma mesa, é um corte, tá? Aqui eu tenho a esfera. Ela foi lançada com certa velocidade, tá? E ela desenvolve metade de uma parábola e chega ao chão. Ele me deu atingindo o chão, atingindo o chão a 5 metros da mesa. Então, o que ele me deu é essa distância aqui. Quem é esse cara? Esse cara é a distância que essa esfera percorreu na horizontal. Lembra que eu tenho 2 movimentos aqui. Um MRU na horizontal e uma queda livre a partir do momento que ele sai da mesa, é lançado da mesa. Tá certo? Então, ele me deu a distância que ele percorreu na horizontal. O que ele me deu aqui, ó, foi o que nós chamamos de alcance.
alcance, ok? Então, se ele me deu o alcance e eu tenho a velocidade horizontal dele, eu posso descobrir qual é o tempo de queda, que é justamente o que pergunta na letra A. Se ligou? Então, tem que estar esperto. O que a gente tem? Dependendo quem a gente tem, é o caminho que a gente vai traçar para chegar onde a gente quer. Então, a gente tem o alcance, 5 metros. Legal? Bom, a outra informação lá denunciada fica mais evidente, né? Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, quando ela é lançada da mesa, ela é lançada com uma velocidade Vx. Vamos escrever aqui, se a minha caneta funcionar. Vx de 10 metros por segundo. Então, eu tenho essa informação aqui. Vx é 10 metros por segundo. Eu não coloco o Vx inicial, porque o Vx vai ser uma constante o tempo todo. Então, não tem sentido falar de início, nem de meio, nem de fim. Ela é a mesma durante todo o trajeto. O que mais que eu vou ter de informação? Eu vou ter de informação que a aceleração é a da gravidade, e ele fala para você usar 10 metros por segundo. Então, isso aqui, quando eu for estudar o movimento, a queda livre, eu vou usar a aceleração da gravidade. Fechou? Fechou. Então, é isso que eu tenho. Aí, a letra A vai me perguntar o quê? Vamos ver quem eu quero. O tempo de queda. Tá? Então, letra A. Eu tenho o tempo de queda ou o tempo de descida TQ. Tá? Bom, e eu poderia descobrir esse TQ estudando a queda livre se eu tivesse a altura da mesa, mas eu não tenho. Mas como eu já adiantei para vocês, eu posso descobrir quem é esse TQ como? Usando o movimento horizontal, porque o exercício me deu o alcance, então ele me deu o deslocamento na horizontal. Como eu tenho a velocidade na horizontal, se eu tenho o deslocamento e a velocidade, eu acho o tempo. Tá legal? Se eu tenho deslocamento e velocidade, eu acho o tempo. Então eu vou, na horizontal, ok. Na horizontal, eu tenho, né, um MRU. O alcance é a velocidade x vezes o tempo de queda, né? Claro, lembrando que esse alcance nada mais é do que o ΔS da horizontal. ΔS, ou distância, é a velocidade vezes tempo. Fechou. Tá? Fechou. Tá legal? Então eu vou só substituir esses caras e encontrar quem é o tempo de queda, né? Então a gente disse que o alcance é igual a velocidade x vezes o tempo de queda. O alcance, ou a distância que ele ficou se movendo, tá bem mais louco que o Batman nessa caneta hoje. É 5 metros, a velocidade é 10, o tempo de queda é quem eu quero. O tempo de queda é a nossa incógnita, nós vamos deixar ele sozinho em um dos lados do sinal de igual. Para isso, eu vou mandar o 10 para o outro lado do sinal de igual. O 10, para ir para o outro lado, ele vai inverter a sua operação. O 10 estava multiplicado pela incógnita, então ele vai ficar dividido. Pelo amor da Nossa Senhora das Equações, gente, presta atenção. Toda vez eu falo a mesma coisa. Não é 10 dividido por 5. É 5 por 10. Obedeça a regra. O 10 estava multiplicando o TQ. Então, o 5 fica dividido pelo 10. Tá bom? Professor, mas aí vai dando meio com vírgula. É melhor dividir 10 por 5 que dá 2. Mas tá errado. Tá errado. Tá certo? É 5 por 10, que dá 0,5 segundos. Este é o tempo de queda. Tá? E este cara é extremamente importante nos lançamentos horizontais e no lançamento oblíquo, porque ele é o cara que liga os dois movimentos. O tempo que ele fica no ar, lá no lançamento inclinado, é o tempo que ele se move na horizontal. É o mesmo tempo, o tempo é o mesmo para os dois, é o mesmo corpo, né? O tempo de queda aqui, o tempo que ele se move na horizontal aqui, é o mesmo tempo que ele se move na vertical. É o tempo que ele fica caindo. Então agora eu posso ir estudar o movimento vertical e eu posso determinar a altura da qual ele caiu, se eu for para o robô ateu. Depois que eu determinar a altura, eu posso determinar a velocidade com que ele chega no chão. Entendeu?
Então, esse cara é extremamente importante nos lançamentos horizontais e no lançamento oblíquo, né? Inclinado. Tá? O tempo que ele fica no ar, né? Tá certo? Beleza, gente? Ó, então essa foi a letra A, de amor. B, de baixinho. Altura da mesa em relação ao solo. Então, agora eu quero a altura. Então, agora, vamos lá. Vem cá, vem comigo. Siga-me os bons, como diria o Chapolin Colorado. Vamos pensar, gente, pensar. Organiza aqui. Letra B, de baixinho. Eu quero o delta S. Não, professor, eu quero a altura. Exatamente. A altura é o delta S que ele se desloca na vertical. Beleza? Então, eu vou estudar o movimento na vertical. É uma queda livre que eu tenho na vertical. O que eu tenho de informação na vertical? O exercício falou que eu posso usar a aceleração como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho de informação que ele ficou caindo por 0,5 segundos. Acabei de calcular na letra A. E eu tenho uma outra informação que eu sempre vou ter. Sempre vou ter no lançamento horizontal. A velocidade inicial y ou a velocidade vertical inicial é 0. Fechou? Então eu já tenho 3 caras, eu posso calcular quem eu quiser. Quem eu quiser, tá? A partir daí eu vou pro... Desculpa o meu celular fazendo barulho aqui, gente. Perdão. Então, por aqui, eu vou calcular quem? Eu vou para onde? Bom, não dá para ir para o Torricelli, porque eu não tenho velocidade final. Não dá para ir para o Vovô Ateu, porque eu não tenho velocidade final também. Eu vou para o Sorvetão. Aí você fala assim, mas professor, o Sorvetão não tem delta S. Claro que tem. Tem sim. Ó, tá aí o Sorvetão na tela para vocês. Opa. Aqui tem um 2. Tem sim, é só eu mandar esse S0 para o outro lado. Se eu mando esse S0 para o outro lado, ele fica S menos S0, e S menos S0 é delta S. Então, o sorvetão, eu posso escrever ele assim, delta S, 0 a d sobre 2. Fechou? Ai, professor, vai ter que aplicar Bhaskara toda vez. Calma, não vai. Sabe por quê? Lembram lá da queda livre? A gente não aplicava Bhaskara em queda livre. Por quê? Por causa de um fator muito importante. A velocidade inicial é sempre 0, então esse termo dá sempre 0. Então, o ΔS vai ser sempre igual a meio da aceleração t quadrado sobre 2. Por isso que tem aquela equaçãozinha lá, que eu falei que eu não quero usar, mas vocês podem usar, que diz que H é G sobre 2t ao quadrado. É a mesma equação, ó. Só que ele chama de H o que eu estou chamando de ΔS. E ele chama de G o que eu estou chamando de A. Mas é a mesma equação. É por isso. Porque como eu venho da queda livre, a velocidade inicial é sempre 0, então se some aquele termo ali. Tá legal? Então posso determinar de qual é a altura da mesa, de que altura está acontecendo essa queda livre, né? Então, beleza? Então vamos lá? Ó, ΔS é a aceleração da gravidade, que é 10 dividido por 2. Opa! Dividido por 2. O tempo eu tenho é 0,5, tá? Vou dizer o que eu já disse, é 1 bilhão de vezes por 6. Bilhão de vezes por 6. Faça primeiro o quadrado. Pega o 0,5 e eleve ao quadrado. Tá bom? Quanto que dá 0,5 ao quadrado? O Murilo vai fazer essa conta aí para mim e vai confirmar, ver se eu estou errado. Tranquilo, Murilo? Mas eu acho que 0,5 ao quadrado dá 0,25. Tá bom? Ele vai conferir aí. Se eu tiver errado, ele vai falar. Se eu tiver certo, ele só vai levantar e aplaudir de pé. Beleza? Tá bom? Certinho. Valeu. Então agora você tem que... professor, podia ter dividido o 10 por 5, o 10 por 2? Podia, mas eu gosto de sempre frisar que tem que resolver primeiro o quadrado, então resolvi primeiro o quadrado. Professor, e agora? Eu multiplico, eu divido primeiro, o que eu faço? Agora tanto faz. Você pode multiplicar ou pode dividir primeiro. Só toma cuidado, tá? Que você não vai dividir o 10 por 2 e o 0,25 por 2. Só divide uma vez por 2, irmão. Fechou?
Não vai fazer esse erro aí. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, que fica, eu acho que fica mais fácil para mim. Multiplicar por 10, porque multiplicar por 10 é muito fácil, é só mover a vírgula uma casa. Dá 0, dá 2,5. E aí dividir por 2 é só 2,5 dividido por 2, dá 1,25 metros. Fechou? Então essa é o ΔS que ele percorreu no horizontal durante a queda, então essa era a altura da mesa, né? Você pode pôr um H ou não, não importa aí para mim. Não faz a menor diferença. Ok. Fechou? Fechou. Então tá aí. E a letra C de coração? O módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Tá? Toma cuidado. Eu vou esperar para mandar uma nova atividade avaliativa para vocês, porque eu não quero pedir esse lançamento oblíquo na atividade avaliativa, tá bom? Já pedi o movimento vertical, a gente vai trabalhar ele só nos ATPs, porque se tiver muito difícil para você, assim, né, entendeu? Qual que é o meu esquema? Meu esquema é facilitar a sua vida. Se tiver muito difícil, você faz ela no ATP e beleza, irmão. Conteúdo dado, trabalhado, passei uma atividade para você, né? Não precisa estar necessariamente lá na atividade avaliativa. Tá gravando isso? Vamos cortar isso depois, hein? Fechou? Então, vamos calcular o módulo da esfera. Então, toma cuidado. Quando ele está falando módulo da velocidade da esfera ao chegar no solo, não é a velocidade horizontal e nem a vertical. É o módulo da velocidade, é o vetor velocidade quando ela chegar no chão. A velocidade da esfera quando ela chega no chão na horizontal é 10. Tá? Chega com 10 na horizontal. E ele vai chegar com uma certa velocidade aqui na vertical, que eu posso determinar usando o vovô Ateu, porque eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo. Quem é essa VY? Vamos descobrir então agora na letra C. Ih, faltou um slide aqui, professor. Que isso? Está economizando papel? Deixa eu pôr um slide a mais aqui. A de amor, B de baixinho, C de coração. Todo mundo. D de docinho, E de escola, F de feijão. Que mais? G de gente, H de... Quanto bem, né? Fala sério. A letra C de coração. Então, quando ele chega no chão, se liga. Eu vou ter uma velocidade de 10 na horizontal, porque aqui nunca muda. Vai ter um Vx, que é 10 metros por segundo. E vou ter um Vy. Se eu quiser o módulo da velocidade, é isso aqui, é o vetor resultante dessas duas aí, irmão. O módulo da velocidade é esse cara aqui, ó. Esse é o vetor velocidade do corpo. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou determinar quem é essa velocidade na horizontal que ele chega. Vy, na horizontal. Bom, eu tenho a velocidade y inicial, que é 0. Eu tenho a aceleração, que é 10. Vocês viram que aqui eu nem me preocupei em determinar se a aceleração é positiva ou negativa, porque é só a queda livre, né? Então tá todo mundo para baixo, chama todo mundo de positivo, não tem subida, né? Então fica mais tranquilo. O tempo eu tenho é 0,5. Vou encontrar então quem é a velocidade y final. Como? Vovô que não acredita em Deus, né? Vovô ateu. Falar em vovô, como é que foi o Dia das Crianças? Ganharam presente, ganharam bala de Dia das Crianças, só que é o vovô Y, né? Vovô ateu Y, ó. Tá legal? Esse cara eu tenho é 0, a aceleração eu tenho é 10, o tempo eu tenho é 0,5. Com que velocidade ele chegou ao chão? Moleza, né, Tereza? Ó, 0 posso cortar, 10 vezes 0,5 é 5 metros por segundo. Então, ai, professor, qual é a velocidade da esfera quando chegou no chão? É 10 ou é 5? Nenhum nem outro, né? É o Pitágoras desses dois vetores, né? Então eu tenho um vetor de 10 aqui, e agora eu descobri que aqui na horizontal ele tinha um vetor de 5 metros por segundo. Então, lembra do Pitágoras? Tio Pete. Então, vamos lá, ó. O vetor resultante
já que eles são perpendiculares, né? A velocidade final desse cara ao quadrado vai ser a velocidade x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado. Tá legal? Já passamos das 10. Vou acelerar um pouquinho aqui. Mais, professor, vai acelerar mais? Meu Deus do céu. É 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25. Então, eu vou somar esses dois. 125. Então, isso é a velocidade ao quadrado. E agora eu extraio a raiz quadrada de 125, que eu não sei quanto que dá, mas eu posso garantir para vocês que dá 11, alguma coisa. Tá bom? Pois o Murilo vai fazer essa conta, ele vai me contar quanto que deu. Então, esse é o módulo do vetor velocidade do corpo. Então, tem essa chatice aí que se pedisse módulo da velocidade. Quando chega no chão, então não é só horizontal nem só horizontal, é a ponderação dos dois, é a soma desses dois vetores. Fechou? Raiz quadrada de 125 dá quanto? Eu não acredito que vocês não fizeram essa conta de cabeça ainda. Dá 11,18 ou aproximadamente 11,2 metros por segundo. Fechou? Pessoal, o último, e aí a gente encerra. Federal de Goiás, UFG. Uma esfera rola sobre uma mesa, ó, de novo, uma esfera sobre uma mesa. Não tem muita imaginação nesse tipo de exercício, né? Rola sobre uma mesa horizontal, abandona essa mesa com uma velocidade horizontal V0 e toca o solo 1 segundo depois. Então, vamos ver o que a gente tem de informação. Não temos a velocidade inicial, pelo jeito. Mas a gente tem o tempo de queda. 1 segundo depois. Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura, a velocidade inicial é... cara, esse exercício vai ser legal. Desafiador. Desafiador. Eu só tenho uma informação. Uma informação. O tempo. O tempo de queda. Mas eu sei, para quem gosta, é uma delícia esse exercício, hein? Mas eu sei que a velocidade e a velocidade... Opa! Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura. Então, essa distância aqui, ó, o alcance, que eu posso chamar de A, é igual à altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sisteminha de equação, escrever um em função do outro e pá, pei. Beleza? Show de bola? Gostei. Essa eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Bom, o que a gente pode dizer então? Nós precisamos descobrir quem é a velocidade inicial do corpo. Então, a gente sabe que o alcance... Tá dura essa vida de remoto, hein? O alcance é a velocidade inicial x, ou só vx, né? Vezes o tempo. Tá legal? Beleza? E o tempo, eu sei que é 1. Então, o alcance é igual a velocidade Vx. Porque é vezes 1, você pode cancelar 1. O alcance é igual ao Vx. Legal. Então, montei uma equação aqui que eu não resolvo porque eu tenho duas incógnitas. A outra informação que o exercício me deu é que a altura é igual a ΔS. A altura sempre foi igual a ΔS, né, professor? Que a altura é igual ao alcance. Então, se a altura é igual ao alcance, aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, olha só, e vou montar o meu sorvetão, que nem a gente fez. Aqui, ó. Que nem a gente fez aqui. Vamos montar o meu sorvetão aqui. Tá? Então, um sorvetão S é igual a S0 mais V0 T mais A T quadrado sobre 2. Beleza? Na horizontal, para horizontal. Para horizontal, esse cara é 0
E a altura vai ser igual a t² sobre 2. Tá certo? Esse cara agora eu posso calcular. Por quê? Porque eu sei quem é A. A é 10, dividido por 2. Eu sei quem é T. T é 1, dividido por 2. Ó. Então eu posso calcular a altura facilmente. Posso ou não posso? Claro que eu posso. E esta altura é igual ao alcance. Aí eu venho aqui e descubro quem é a velocidade inicial. Ah, nem é tão difícil, né, gente? Olha só, o ΔS, que é a altura, fica 1 ao quadrado, tenho a leve impressão que dá 1. 1 vezes 10, tenho a leve impressão que dá 10. 10 dividido por 2, tenho a leve impressão que dá 5 metros. Fechou? E aí, o lance do exercício, a diferença desse exercício é que ele não me deu o alcance, mas ele disse que o alcance é igual à altura, ou que o alcance é igual ao ΔS, ou seja, o alcance é 5 metros também. Então, daí eu vou lá estudar o meu movimento horizontal. Ó, vou estudar o meu movimento horizontal. Alcance é Vx vezes t, tempo de queda. Ele me deu o tempo de queda é 1 e o alcance é 5. Eu vou descobrir quem é o Vx. Vx é 5 dividido por 1, 1 vezes 5, tanto faz. Ou seja, Vx é 5 metros por segundo. Já que o tempo dá 1. Então, beleza. Eu achei quem é a velocidade inicial do corpo. Por quê? Porque no início ele não tem velocidade horizontal, né? Ele só é lançado com velocidade x de 5 metros por segundo. Resposta D de Deus. D de deu para nós. Deu, já chega. Tá legal? Então, ó, esse é o lançamento horizontal. Ele acaba sendo mais simples que o movimento, que o lançamento inclinado. Vocês vão lá assistir a videoaula, vocês vão ver pelos 2 exercícios que nós fizemos, que inclusive são mais simples que esse que nós fizemos aqui. Divirtam-se, assistam várias vezes, tá legal?